Boa noite. Hoje a gente vai apresentar um seminário do setor público, que é sobre as declarações das despesas em educação básica pelos estados brasileiros, para discutir sobre os conflitos entre o registro local e nacional. Eu sou a Isadora Rodrigues e eu vou apresentar o meu seminário junto com a minha colega Maria Clara. Boa noite. Então, para a gente entender melhor, vamos começar pelo contexto histórico. Então, o Brasil ele é uma federação com forte descentralização na oferta de educação básica. Os estados e os municípios, eles possuem autonomia política, fiscal e administrativa para organizar e financiar a educação. Então, a União, ela acaba exercendo um papel de coordenação, regulação e também redistribuição desses recursos. E nesse arranjo, se a gente comparar os gastos educacionais entre os entes federativos, ele acaba sendo essencial para avaliar as desigualdades e orientar as políticas públicas. Pode passar. E para a gente entender um pouco melhor, a gente tem que partir da Constituição de 1988, porque ela consolidou um modelo de comparação entre a União, estados e municípios, porque a partir ali da década de 90 e 2000, houve uma grande expansão da oferta educacional e uma redução das desigualdades de acesso. E esses instrumentos federativos, eles passaram a induzir a maior coordenação entre os entes federativos. Apesar dos avanços, ainda permanecem diferenças importantes entre o Estado na oferta e no financiamento da educação básica. Pode passar. Então, né, conforme eu estava falando, a importância da Constituição de 1988, porque a Constituição, ela estabeleceu os direitos fundamentais e garantiu a educação como um dever do Estado e da família, enquanto a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, regulamentou esses princípios, organizando o sistema educacional brasileiro de educação infantil até o ensino superior. Então, a LBD, ela, na prática, detalhou o que poderia ser considerado como gasto educacional, e essas normas, elas buscaram garantir um financiamento contínuo e a maior padronização no uso de recursos públicos. Pode passar. Então, para compreender um pouco as divergências nos gastos educacionais dos estados brasileiros, o capítulo analisa a forma como essas despesas elas são declaradas em dois sistemas distintos. O primeiro deles é o registro local, chamado de QDD, que são os quadros detalhados de despesas. Esse é o sistema estadual, onde eles são utilizados para prestação de contas aos tribunais de contas estaduais. E o segundo é o Sistema de Informação sobre Orçamentos Públicos em Educação, o CIOP. Ele foi administrado no IBE e ele reúne todas as informações padronizadas de todos os entes federativos. O objetivo dos autores no capítulo é verificar se esses estados eles registram seus gastos da mesma maneira nos dois sistemas e se as informações produzidas elas permitem comparações confiáveis entre as unidades da federação. Então, primeiramente, no sistema estadual, os gastos eles são organizados por funções e subfunções orçamentárias. Embora essa classificação ela siga algumas diretrizes nacionais, cada estado possui uma autonomia para definir quais subfunções eles vão utilizar e como eles vão distribuir as despesas deles. Já no CIOP, existe um específico de subfunções, que são definidas pelo governo federal para o preenchimento das informações. Entre elas estão algumas subfunções típicas da educação, como, por exemplo, ensino fundamental, ensino médio, educação profissional, ensino superior, educação especial, educação de jovens e adultos, entre outros. Também existem algumas subfunções administrativas, como planejamento, administração geral e tecnologia da informação, além de algumas outras categorias que podem ou não ser consideradas nesse cálculo que eles realizam, que são o cálculo dos gastos da manutenção e desenvolvimento do ensino, que é chamado de MDE. Falando então um pouquinho sobre os problemas de padronização. Um dos principais achados dentro desse estudo é que não existe uma padronização efetiva na forma como os estados eles registram suas despesas. Embora a CIOP ela tenha sido criada para induzir uma classificação uniforme e mais direta dos gastos educacionais, os estados eles continuam utilizando algumas estruturas próprias do seu registro. Como consequência, então, muitos dos gastos eles precisam ser reclassificados manualmente antes de serem enviados ao sistema federal, o que causa um duplo trabalho ali, um trabalho dobrado para se fazer isso. No capítulo, para a criação do estudo, foram entrevistadas algumas pessoas e esses entrevistados, eles relatam que eles realizam adaptações conhecidas como DEPARA.
Ou seja, eles transformam informações que já foram registradas em uma categoria local, ou seja, nos estados, para outra categoria que é exigida pelo CIOP. O problema disso é que esses ajustes eles não seguem uma orientação nacional única, então eles são realizados de acordo com a interpretação de cada estado. Quando a gente analisa a estrutura do sistema e dos dados orçamentários que são informados pelos estados e os seus QDDs, a gente identifica uma primeira diferença entre as normas federais e a forma como essas despesas educacionais elas são classificadas e são geridas pelos estados. Embora os estados eles também utilizem a classificação funcional, eles frequentemente adotam algumas subfunções diferentes daquelas que são exigidas pelo Sistema Nacional de Educação. Os dados que a gente pode ver aqui na tabela 1, por exemplo, mostra que essa diferença ela não ocorre apenas na classificação das despesas, mas também nos valores que são registrados. Em 9 desses 11 estados que aparecem, dos 11 estados que foram analisados, os valores declarados nos sistemas, eles não coincidem com aqueles que são informados ao CIOP para o mesmo ano. Então, aquilo que é declarado no sistema do estado não bate com aquilo que é informado para o CIOP no mesmo ano. Há casos em que a classificação estadual está mais alinhada com as regras federais, por exemplo, a gente pode ver que Ceará e Paraíba, por exemplo, eles registram 100% das despesas da função educação e subfunções consideradas típicas do MDE. Já o Espírito Santo, ele utiliza apenas subfunções que são previstas na regulamentação federal. Quando a gente olha para o Paraná, por exemplo, ele classifica 70% das suas despesas educacionais em subfunções que não são mencionadas pelo Sistema Nacional. E a gente encontra uma situação semelhante ali em São Paulo, com 54%. Além das diferenças de classificação, a gente tem a divergência nos próprios valores, que são empenhados em educação. Em São Paulo, a gente pode ver que o QDD ele registrou 44,5 bilhões em despesas em educação, enquanto que o valor que foi registrado e declarado no CIOP é apenas 36,7. Tem uma diferença de 21% nesses dados. Em Pernambuco, ocorre o contrário. A gente pode ver que o Estado ele informa cerca de 3,3 bilhões no seu quadro próprio, mas declarou 4,3 bilhões no CIOP, uma diferença aí de quase 1 milhão. Apenas, a gente pode ver aqui na tabela, que apenas o Espírito Santo, Ceará e o Mato Grosso do Sul, eles apresentaram valores exatamente iguais nas duas bases de dados. Já estados como Paraná, Pará e Maranhão, eles chegaram a números pertos ali, números próximos, mas ainda assim não foram idênticos. O capítulo, ele também mostra que existem importantes desigualdades entre os estados brasileiros relacionados tanto à disponibilidade de recursos quanto às responsabilidades educacionais que são assumidas pela rede estadual. Os estados eles possuem uma capacidade econômica distinta, eles possuem diferentes níveis de arrecadação e um contingente muito variado de estudantes. Isso a gente pode ver nos dados que o próprio estudo traz. As diferenças na capacidade de arrecadação dos estados, eles eram desigualdades no financiamento da educação. Por exemplo, esses dados aqui são de 2019, onde os 4 estados da região sudeste, eles concentravam 43,4% de toda a receita corrente líquida dos estados brasileiros, embora eles apenas reunissem 42% mais ou menos da população do país. Quando a gente olha apenas para São Paulo, a gente consegue ver que representava 21,8% mais ou menos da população brasileira. A gente tem em contraste a Bahia, por exemplo, que concentrava 5% dessa receita corrente líquida, mas representava 7% da população. Então, embora o Fundeb ele contribua para reduzir essas desigualdades e essas diferenças por meio da redistribuição de recursos e da complementação da União, ele não elimina totalmente a desigualdade, porque parte significativa dos recursos educacionais continua dependente da arrecadação de cada estado. Além disso, a gente tem alguns estados como Acre, Amapá, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, que destinam à educação percentuais superiores ao que é o mínimo constitucional de 25%, chegando a mais ou menos 32,5% por aí. Outro aspecto importante que é bom levantar é que os estados eles não diferem apenas então na sua capacidade financeira, mas também na quantidade de alunos que eles precisam atender. A Constituição de 88, ela estabeleceu que os estados e os municípios, eles compartilham da responsabilidade
pela oferta do ensino fundamental, porém ela não definiu exatamente como essa divisão ela deveria ocorrer. Então, ao longo dos anos 2000, ocorreu um forte processo de municipalização do ensino fundamental, fazendo com que os municípios eles passassem a concentrar a maior parte das matrículas nessa etapa e da educação básica como um todo. Esse processo ele não aconteceu da mesma forma em todos os estados, porque esteve muito ligado às negociações, às decisões das políticas locais. Então, como resultado, surgiram diferenças muito grandes na distribuição dessa responsabilidade entre os estados e municípios dentro do país. Em 2019, 68% mais ou menos das matrículas públicas do ensino fundamental no Brasil está. Mesmo assim, alguns estados ainda mantinham a maior parte dos alunos sob sua responsabilidade, na rede estadual, no caso. É o caso do Acre e do Amapá, por exemplo, que as redes estaduais elas atendiam basicamente 61% e 59%, respectivamente, dos estudantes do ensino fundamental. Além deles, também tem Rondônia, Minas Gerais, São Paulo, também concentravam mais de 45% das matrículas públicas em redes estaduais. No extremo oposto, a gente tem, por exemplo, Ceará e Maranhão, que tinha uma participação muito reduzida nessa oferta, atendendo apenas 3% dos alunos do ensino fundamental. Então, esses dados, eles mostram que, enquanto alguns estados ainda desempenham um papel central na oferta do ensino fundamental, outros transferiram quase toda essa responsabilidade para os municípios. Então, em resumo, além das diferenças econômicas e a discrepância entre o que é indicado pela rede federal do CIOP e as funções que os estados efetivamente usam para alocar os seus gastos, há ainda formas diferentes de variar a regra federal entre os estados. Ou seja, a regra nacional, que institui as funções e as subfunções orçamentárias da BNDES, ela não determina quais itens de despesa devem ser registrados em quais funções e subfunções. Então, os estados eles têm autonomia para realizar essas escolhas. Ou seja, os atores identificaram nesse estudo que os estados eles registram despesas semelhantes em categorias completamente diferentes. Por exemplo, uma despesa que está relacionada à previdência de profissionais de educação pode ser registrada em um estado dentro da subfunção ensino fundamental e em outro estado pode estar na subfunção previdência do regime estatutário, por exemplo. Isso significa que, quando a gente compara gastos declarados pelos estados, muitas vezes a gente pode estar comparando categorias que não representam exatamente o mesmo tipo de despesa. E essa diferença, ela dificulta claramente a análise do financiamento educacional e reduz a capacidade da gente poder comparar os estados. E aí, por fim, em relação à minha fala, é um pouco da transparência e responsabilidade. Outro problema que vai ser discutido no capítulo é o impacto dessas diferenças sobre a transparência e a responsabilidade, porque o CIOP ele foi criado para funcionar como uma base nacional de dados sobre financiamento de educação e também subsidiar a formulação de políticas públicas. Porém, os próprios os gestores que foram entrevistados para esse estudo, eles afirmam que não utilizam o sistema para planejamento ou gestão, porque eles consideram esses dados pouco confiáveis. Além disso, algumas auditorias do Tribunal de Contas da União, como a gente já comentou, identificaram divergência entre as informações da CIOP e outras bases estaduais, como a gente viu ao longo do trabalho, da execução orçamentária. Então, isso gera dúvidas sobre a qualidade das informações disponíveis para que os órgãos de controle e para a sociedade utilizem eles. E agora a gente vai falar do impacto nas políticas públicas. Então, eu separei 3 pontos que são muito importantes quando a gente pensa no impacto nas políticas públicas. O primeiro é os dados inconsistentes e como eles podem acabar comprometendo o diagnóstico sobre o financiamento da educação, como a colega também já mencionou antes. O segundo ponto é que o gasto ele não é registrado, se ele não é registrado de uma forma padronizada, isso acaba tornando mais difícil da gente poder identificar quais são as prioridades e poder corrigir as desigualdades de cada estado. E o terceiro ponto seria a qualidade dessa informação, porque ela acaba afetando a capacidade do governo de planejar melhor os recursos, e a declaração das despesas ela acaba influenciando indiretamente a formulação e avaliação de políticas públicas. Então, se a gente não tem o cadastro certo de todas as informações, acaba que o governo não consegue manejar exatamente as políticas públicas para cada estado.
Pode passar. Então, acaba que o volume do gasto por si só, ele não explica a totalidade e a qualidade da educação. Porque para avaliar as políticas educacionais, é necessário relacionar o financiamento com os indicadores de acesso, permanência e aprendizagem. No entanto, os dados das despesas, elas apresentam muitas divergências, como a Maria Clara já mencionou durante a apresentação, e essa relação ela acaba ficando prejudicada. E isso limita a análise sobre a eficiência e equidade no uso dos recursos públicos. Pode passar. Então, essa limitação no uso desses dados para avaliação do desempenho. Então, os dados da CIOP, eles nem sempre refletem com precisão a estrutura contábil de cada estado e quais que são as necessidades que cada estado necessita no âmbito da educação. Porque, em muitos casos, é necessário fazer ajustes manuais para poder adaptar a classificação local ao padrão nacional. E aí acontecem várias diferenças de interpretação sobre quais as despesas elas devem ser incluídas em cada etapa da educação básica. Assim, o uso desses dados para medir o desempenho, ele deve ser feito com cautela, para que não tenha uma divergência sobre o que acontece na realidade e sobre o que mostrem no papel. Pode passar. Então, a gente, concluindo o nosso trabalho, o capítulo estudado, que foi o capítulo 7, ele mostra que o problema não é apenas no volume do gasto, mas também na classificação, porque existem várias divergências que decorrem das diferenças entre as regras federais e as práticas administrativas estaduais. E isso reduz a confiabilidade quando a gente vai fazer comparações interestaduais. Então, o capítulo lido, ele destaca muito a necessidade de se aperfeiçoar e padronizar o controle dessas informações. E para aperfeiçoar os critérios de classificação das despesas educacionais, porque é preciso reduzir a necessidade desses ajustes manuais nos envios das informações, porque assim fortalece e integra entre os sistemas estaduais e o CIOP, como a colega também já explicou anteriormente. Isso acaba ampliando a transparência e a confiabilidade dos dados para os gestores, órgãos de controle e na sociedade. Pode passar. Então, a União, ela tem a função de ser redistributiva e suplementiva no financiamento educacional. Os estados, ele tem um papel central na execução e no registro adequado das despesas para poder reduzir as desigualdades. Não basta apenas transferir os recursos, é preciso registrar e monitorar corretamente os gastos para, então, poder equalizar, depende tanto do financiamento quanto da informação contábil confiável. Então, para o governo conseguir fazer a redistribuição certa dos recursos para cada estado, é preciso que esses dados eles sejam padronizados para saber aonde exatamente vai ser colocado cada recurso. Pode passar. Então, a qualidade da informação pública, ela influencia diretamente na qualidade da política educacional, porque o financiamento da educação básica no Brasil depende dessa coordenação federativa entre todos os estados. E o estudo que a gente leu no capítulo 7, ele evidencia muito essa divergência entre o registro local e o nacional, que acaba comprometendo a análise dos gastos como um total. Porque sem essa padronização, a transferência, a contabilidade e formulações das políticas públicas, ela acaba ficando enfraquecida, e para poder melhorar a qualidade dos registros é um passo essencial para promover a equidade da educação. Pode passar. Então, o texto mostra que no Brasil a educação básica ela é oferecida em um sistema federativo descentralizado, como a gente já falou bastante aqui no seminário, e que nos estados e municípios eles acabam tendo autonomia, mas é a União que coordena e regula. Quando os dados do gasto são inconsistentes, o governo ele pede a capacidade de comparar os estados, avaliar os resultados e planejar o melhor uso dos recursos. Então, por isso, o principal ponto é que a qualidade das informações fiscal e contábil a parte do próprio financiamento da educação, porque sem os dados confiáveis não há boa política pública. Sendo assim, gastar mais é importante, mas registrar melhor também é fundamental. Obrigada pela atenção. Obrigada.